planejado isso, né? Nós vamos ver o momento em que Jesus aparece aos discípulos. Mas o foco nosso vai ser em Tomé, andando por fé e não por vista, tá bom? Evangelho segundo João, capítulo de número 20, nós vamos ler do verso 19 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Jesus disse: porque me viste, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Até aqui, meus queridos. Vamos orar pedindo a bênção e a direção de Deus para a mensagem dessa noite. Ó Pai amado, graças te damos, Senhor, pela nossa igreja, por esse lugar especial, Deus, para nós, onde podemos adorar, louvar, nos reunir com os irmãos, ó Deus, oferecer, ó Pai, a nossa vida, nosso louvor, nossa adoração, os nossos recursos, nossos dons, tudo os colocamos diante do Senhor, tudo colocamos diante do teu altar, ó Pai. Pedimos que agora, Senhor, ao recebermos a tua palavra, teu Espírito Santo fale ao nosso coração, prepara, ó Deus, a nossa alma para esse momento de encontro, de comunhão, de alimento espiritual. Tu conheces, Senhor, as necessidades de cada alma, tu sabes, o Senhor, das dúvidas, dos questionamentos, das inseguranças, das incertezas que temos nesta vida, Senhor. Que o exemplo desse texto, o confronto que Jesus teve com Tomé, possa nos ajudar, ó Deus, a termos mais fé, mais confiança, mais intrepidez, ousadia no falar, no viver, no entregar, no descansar. Ajuda-nos, ó Pai, perdoa-nos e abençoa-nos. Que o vaso de barro, Senhor, que é o pregador, seja apenas um instrumento para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a gente precisa, ao ler um texto como esse, a gente questiona, né, a falta de fé de Tomé. A incredulidade. Ele foi confrontado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas é maravilhosa a palavra de Deus.
de 12 discípulos, nós tivemos um que negou, um que traiu, e teve um que não confiou, não creu. Para mim, gente, é maravilhoso isso, porque isso é uma amostra da igreja, uma amostra dos servos de Deus, dos discípulos de Deus nos dias de hoje. Nós também muitas vezes negamos a Cristo, nós muitas vezes traímos aquilo que nós cremos, traímos as nossas crenças, as nossas convicções, e muitas vezes nós duvidamos de Deus, gente. Quem aqui nunca duvidou de Deus? Quem nunca chegou no momento da nossa história, da nossa caminhada, que o coração gelou? Nós não cremos, ficamos incrédulos, apáticos, e mesmo assim o Senhor não nos abandonou. O que eu vejo aqui na história de Tomé é o amor, o cuidado, a paciência que o Senhor tinha com Tomé. Em nenhum momento o Senhor abandonou Tomé, gente. Pelo contrário, Ele estava atento. E no segundo encontro que o Senhor vai ter com ele, ele é o primeiro, Jesus já chama ele, porque Jesus se preocupava com ele, Jesus queria restaurar a fé dele, Jesus queria fortalecer a fé dele. A gente vê aqui então um irmão na fé, fraco, tímido, porque é justamente essa a ideia de timidez, medo, de falta de ousadia e intrepidez, que é uma ênfase na Bíblia para nós, para que tenhamos mais ousadia no falar, intrepidez, confiança, fé, e muitas vezes não temos, gente. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós vamos agir como Tomé? Nos tornamos tímidos. E na verdade, gente, nós temos que ver o que está acontecendo aqui. A Bíblia diz que o cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, era domingo, final da tarde. Jesus tinha ressuscitado pela manhã, já tinha aparecido para Maria Madalena. Se você ver no capítulo 20, o 19 termina com o sepultamento, o 20 com a ressurreição. Então Jesus já tinha ressuscitado domingo de manhã, aparecido para alguns dos discípulos, havia sido dado testemunho que elas viram o túmulo vazio, mas na verdade, o texto vai nos mostrar que todos os discípulos estavam naquele dia, nessa reunião, tímidos, com medo, sem fé, sem ousadia. Não era só Tomé. Só que o que aconteceu com Tomé? O maior problema é que Tomé não estava na igreja, no culto, quando o Senhor apareceu e tirou a timidez e o medo dos discípulos, porque todos estavam com medo, todos estavam incrédulos, e Tomé não estava reunido com eles. O problema foi esse. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam, com medo, tudo com medo, as portas todas trancadas, janela trancada, eles reunidos, e agora, o que vai ser da gente? Jesus está morto há 3 dias, a gente ainda não viu Jesus, viram que o túmulo está vazio, eles não estavam acreditando no testemunho das mulheres que apareceram até Jesus. Jesus apareceu para Maria Madalena, um pouquinho antes, está aqui. Eles não estavam acreditando nas palavras de Jesus, em nada, eles estavam incrédulos. A Bíblia diz que eles estavam trancados, com as portas trancadas, com medo dos judeus. Todos ali estavam sem fé, todos estavam escondidos, tímidos. Todos ali eram cristãos, sem força, sem fé, sem ousadia, para testemunhar o evangelho lá fora. Assim como nós, muitas vezes, nos tornamos negligentes na nossa caminhada, quando a gente fica sem ânimos, sem fé, e não testemunhamos o Senhor lá fora. Nos trancamos na nossa história, na nossa vida, nos nossos problemas, no nosso mundinho, e nos esquecemos para que fomos chamados. Então, na verdade, o problema não era Tomé, gente. Os 12 discípulos aqui estavam trancados com medo, tímidos, sem fé, sem coragem, sem ousadia. E Jesus vai lá restaurar todos, os 12. Só que um deles não estava lá. Esse que foi o problema. Veio Jesus, verso 19 ainda, ó.
se pôs no meio, mesmo a igreja trancada, ele entra. Veja bem, às vezes a gente tranca Jesus para fora, né? Eles trancaram Jesus para fora, mas Jesus entra no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E imediatamente ele já se adianta e mostra, olha, mostrou a mão, o lado. Então Jesus, já sabendo da falta de ousadia, de confiança, de fé, tudo com medo, trancado, Jesus já chega: gente, estou aqui, eu estou vivo. Ó. Jesus já se adianta, ele mostra a mão furada, ele mostra o lado, o corpo ressurreto. Tanto que o verso continua no verso 20: alegraram-se os discípulos ao verem o Senhor. Jesus trouxe então alegria para uma igreja fechada, trancada, sem perspectiva, sem compreender a missão, com medo, sem ousadia. Todos ali estavam incrédulos, gente, escondidos, vivendo uma vida secreta. É o tipo de vida cristã secreta, onde a gente não testemunha, porque vai ter problema, vai ter desafios. Sair falando de Jesus, os judeus podiam, mas mataram o mestre, o que vai fazer com a gente? Tudo com medo. E Jesus restaura a alegria no coração dos discípulos, levanta aqueles discípulos, anima os discípulos, lembrando que um já tinha suicidado e o outro era o crente faltoso, que não ia na igreja. Apareceu um domingo e faltava 3. O problema maior de Tomé era esse: ele não estava lá. Meu irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Você não sabe aquele domingo que você não veio. Ah, aquele domingo foi especial. Deus tinha uma palavra para você e você não ouviu. E Deus veio e animou a igreja, e deu fé, coragem. Aquela semana a turma foi lá e matou o leão. E você ficou lá com medo dentro da sua casa e não veio, não ouviu a palavra, não foi animado, não alegrou-se no Senhor. Foi uma semana horrível. Sabe aquela semana horrível que você teve? Porque pode lembrar que domingo você não estava na igreja. É brincadeira, mas é verdade. É brincadeira, mas é verdade. Entendeu? A gente fala brincando umas coisas que é verdade, entendeu? Mas quando Jesus alegra os discípulos, dá uma animada neles, no verso 21, de novo, paz seja convosco, derramou a sua paz, restaurou o propósito na vida da igreja. Olha o que ele vai dizer aqui, ó: disse-lhe, pois, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus restaura o propósito daquela igreja, a fé, a confiança. Fala: gente, vocês estão aqui para uma missão, eu fui enviado, agora vocês também estão sendo. E enviou os discípulos, e mais, capacitou, gente, porque ninguém faz nada na força da carne, com a cara e a coragem. Não, o texto vai dizer que ele vai fazer. Depois disso, ele fala assim, ó: assim como o Pai me enviou, também vos envio. Havendo dito isso, e Deus capacita. Deus, quando chama, ele capacita. Aí ele sopra sobre eles, fala: recebei o Espírito Santo. E dá autoridade para a igreja. A igreja é aquela que prega a salvação eterna, traz perdão de pecados. Tanto que o texto diz assim, ó: se de alguns perdoares, os pecados são perdoados, se retiverdes, são retidos. Autoridade que a igreja tem. A igreja tem um poder que nenhum outro órgão, nada nesse mundo tem, de pregar uma mensagem que as pessoas são perdoadas, salvas, redimidas e passam a ter a vida eterna, ressuscita dos mortos. Jesus restaura a vida dessa igreja. Gente, vocês foram enviados, capacitados, e a mensagem que vocês têm é uma mensagem de autoridade. Você falar, e Jesus usa a sua vida para salvar uma alma dos infernos, do quinto dos infernos. Olha a autoridade que a igreja tem aqui na terra. É isso que Jesus está dando. Porque vocês estão com medo do quê? Para com isso, abre as portas, sai pregando. Aí eu estou enviando, estou capacitando e estou dando autoridade para vocês. Em nós não tem capacidade nenhuma, eles não tinham força, eles estavam com medo. Jesus restaurou essa igreja. Até o verso número 23, tem uma igreja totalmente restaurada. Havia agora alegria, ousadia, capacitação, e nós temos um senso de propósito, gente. Jesus foi enviado, cumpriu a missão, nós também somos enviados. E vão para frente. E a igreja estava lá. Aí, meus irmãos, o verso 24 começa a mostrar a situação de uma igreja quando o crente não está em sintonia com o grupo. Isso é um problema. Então, para mim, o maior problema de Tomé é esse. Tomé não estava em sintonia com o que está acontecendo. É muito ruim para a gente quando a gente não está entendendo o que Deus está fazendo na vida da igreja, na vida dos irmãos. E ele estava desconectado. Na verdade, Tomé, ele tinha algumas dificuldades. A gente tem que lembrar
Quem chamou foi o Senhor conhecia ele. Então tem que lembrar logo isso, sabe? Gente, ele não chama os capacitados, ele capacita aquele a que ele chama. Nenhum de nós somos capacitados. O Senhor não olhou para a gente e falou assim, esse cara é muito bom, vou levar ele para a igreja. Não, ele olhou para você e falou assim, um traste, cheio de problema, vai me dar muita dor de cabeça, vai deixar o pastor careca, mas esse aí eu vou mandar lá para a igreja. Para a turma trabalhar com ele, instruir, fortalecer, ter paciência, exercitar, lavar os pés. Preguei domingo passado, né, gente? Deus coloca a gente aqui dentro para a gente lavar os pés. Foi Jesus que chamou Tomé, lembra disso. Tomé, assim como os demais discípulos, a palavra de Deus nos diz, lá em Lucas capítulo 6, que quando ele chamou a si os seus discípulos, escolheu 12 entre eles, foi Jesus que escolheu a dedo, olhou para cada um deles, viu as qualidades, os defeitos, os problemas que eles tinham, e escolheu cada um deles. E a Bíblia vai lá dar a lista, verso 14, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, o seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé. Foi Jesus que olhou para Tomé e falou assim, eu quero você como meu discípulo. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, a quem se tornou traidor. Jesus olhou para Judas, sabia que Judas iria traí-lo, sabia que Pedro iria abandoná-lo, sabia que Tomé ia fraquejar, mas ele escolheu essas pessoas, gente. A igreja é feita de gente assim, gente fraca, gente incrédula, gente confusa, complicada. Olha aqui, gente, faz uma análise desses 12, vai ver a vida de cada um deles, fala, pelo amor, um deles é atrair, o outro nega na hora, o outro vai e não crê, não confia, e Jesus traz para perto. E Tomé, ele tinha essa tendência de... Você se lembra quando, no capítulo de número 11, quando Jesus fala da morte de Lázaro, e aí a Bíblia diz que ele se dirigia até Lázaro, chamou os discípulos, o verso de número 14, então Jesus diz claramente, conta que Lázaro morreu, mas ele diz assim, por vossa causa eu me alegro, que de lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos lá ter com ele, agora nós vamos lá ver Lázaro, porque Jesus já tinha uma obra para fazer com os discípulos estavam com ele. Vocês lembram que Tomé disse? Nessa hora, Tomé falou assim, olha só, então Tomé, chamado Dídimo, exatamente esse aqui, disse aos discípulos, vamos também nós lá, para morrermos com ele. Mas Tomé estava lá, estava dentro do barco, de vamos lá morrer. Tomé era assim. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só disse isso por quê? Quem perguntou? Quem ficou com dúvida? Lá em João 14, na casa de meu pai muitas moradas, texto clássico que a gente prega nos velórios, na casa de meu pai morada, vou preparar caminho, vocês sabem para onde eu vou. O que Tomé disse? Senhor, eu não sabemos para onde o senhor vai, não sabemos nada, a gente não sabe de nada, não sei para onde o senhor vai, como que nós vamos saber o caminho? Ele estava sempre assim, deprimido, desanimado, faltava, sabe, ousadia, dá um chacoalhão, mas quem escolheu foi Jesus, gente. E parece que Jesus justamente usa essas pessoas para trazer uma lição, um ensinamento para a igreja. Por isso que eu digo, Jesus traz as pessoas complicadas para ensinar alguma coisa para a gente. Ora, se foi Tomé que não creu, e Jesus vai e ensina lições preciosas para a igreja, é Tomé aqui, da mesma forma, que diz assim, eu não sei o caminho, para que Jesus pudesse dizer, eu sou o caminho. Uma das frases mais extraordinárias da Bíblia, surge em resposta a uma pergunta do mais incrédulo, do mais confuso, quando ele diz, não sei o caminho, não sei para onde o senhor vai. Ele estava totalmente perdido na história, não tinha entendido nada, e Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma das frases mais extraordinárias de Jesus é essa, gente. Surgiu numa interação com Tomé, porque é do fraco, da fraqueza, que o Senhor tira coisas extraordinárias.
E assim o Senhor tinha muito para nos ensinar. E a lição que Jesus traz na vida de Tomé vai reverberar nas cartas apostólicas. Aquilo que vai acontecer nesse encontro. Agora o verso 24 vai dizer que Tomé, um dos 12, não estava no meio, junto com eles, quando Jesus apareceram. Os discípulos vão contar, olha, vimos o Senhor veio no culto passado, domingo passado, você não veio? Você não veio? Jesus veio. Jesus estava presente, abençoou, a palavra foi uma benção, o culto, o louvor foi uma benção. A resposta dele, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Eu fico imaginando aquela cena, gente. Os discípulos contando que Jesus esteve presente. E aqui é interessante porque a gente fala assim, da onde que Tomé tirou essa ideia de ver a mão e o lado? Ora, se os discípulos tinham acabado de contar para ele, que Jesus esteve domingo passado, e eles tiveram a oportunidade de ver, tocar, então Tomé falou, eu também, vocês estão crendo, porque ele veio, apareceu, vocês viram e tocaram, eu também quero ver e tocar. Se eu não vir nas suas mãos o sinal, não puser o dedo, de maneira nenhuma acreditarei. Essa foi a condição que Tomé colocou para crer, para confiar em Jesus. Beleza. E aí, a turma, próximo domingo, nós vamos ver o que vai acontecer. Pronto, todo mundo, agora ninguém vai faltar mais. Passado 8 dias, verso 26, passado 8 dias, aí todo mundo lá de novo, e Tomé lá, no meio. Estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e aí o texto está dizendo, e aquele que faltava muito, sabe, quase não vinha, estava lá. Nossa, gente, ele foi para o culto, e Tomé com eles. Pronto, está lá reunido, todos os discípulos, tinha 11, as portas ainda estavam trancadas, Jesus se põe no meio, e mais uma vez, paz seja convosco. Jesus entra na igreja, no encontro, na reunião daquele grupo, derrama a sua paz, é isso que Jesus traz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Jesus derrama a paz sobre os discípulos, mas imediatamente, olha o que o texto diz, gente, e logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega a mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Essa afirmação foi dura. A ideia que está acontecendo aqui, é que assim, se Tomé continuasse com aquele estilo de vida que ele estava tendo, é o caminho da incredulidade. Primeiro que ele não era presente nos trabalhos da igreja, não ia nos cultos. Segundo que ele não acreditava no que os discípulos, no testemunho da igreja, que é importante também. Terceiro, ele estava colocando condições, aí que vem a grande discussão, andando por fé e não por vista. Nesse ponto a coisa ficou complicada. Quando o Tomé coloca condição, se Deus não fizer, isso é tentar a Deus. Isso é querer provar a Deus. É como se Deus tivesse que fazer alguma coisa para provar para você. E a Bíblia diz que ele já provou tudo que ele tinha que provar. A Bíblia diz que ele já até provou o seu amor para conosco, Deus prova o seu amor conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a maior prova nós já tivemos, do amor, da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, nós já temos tudo. Então, colocar de novo Deus nessa condição, se eu não ver, isso é complicado. É por isso que Jesus traz uma palavra dura para ele. E diz assim, não sejas incrédulo, mas crente. A ideia é ser incrédulo aqui, é tornar-se incrédulo. Se você continuar nesse caminho, você vai se afundar cada vez mais. Você vai se afastando de Deus. A fé é isso, gente. Sabe o que acontece? Não é assim? A gente começa a se afastar das coisas de Deus. É aquela figura mais simples, mas é a mais real. É o braseiro saindo, a brasa saindo do braseiro. A pessoa já começa a não ler mais a Bíblia, já não ora mais,
vai na igreja de vez em quando, já não tem compromisso com as coisas de Deus, e ele vai começando a se afastar, ele não percebe. É um domingo, porque tem um problema, uma coisa lá, uma festinha, um aniversário, sempre tem de domingo, aí um compromisso, aí não sei aonde, ele vai se afastando, ele não percebe. Aí quando não percebe, ele já começa a pensar umas coisas diferentes, ele começa a conviver com as pessoas lá do ambiente de trabalho, aquelas convicções claras na vida dele, coisas que ele já tinha como certo, já não é tão certo. A pessoa começa a afrouxar, começa a abrir para muitas coisas que ele não se abria. Quando menos percebe, ele já está enlaçado, já está descendo uma areia movediça, ele já está abrindo mão de muitas convicções, de valores, de crenças. Gente, é o caminho da incredulidade. Tomé estava seguindo o caminho da incredulidade. E quando ele aparece na igreja, ele já questiona. Ele já não aparece mais para servir. Ele já aparece questionando. Então já começa uma luta interna de questionar o Senhor. Se Deus não fizer isso, se Deus não fizer aquilo, os problemas que eu estou tendo, Deus não está resolvendo. A pessoa já começa a mudar completamente a sua postura com Deus. É um caminho de incredulidade. Não sejas incrédulo, Tomé, não siga esse caminho. Aqui sim o negócio é sério. Mas o mais lindo, eu repito, o Senhor não o abandona, mesmo com tudo isso. Tomé já estava desistindo de Deus, mas Deus não estava desistindo de Tomé, a verdade é essa. Ele já nem ia mais. Os discípulos estavam todos reunidos, ele não. Ele ouve dos discípulos que Jesus fez, olha lá, e se eu não ver, se eu não tocar, e ele recebe uma dura de Jesus. O Senhor não desiste dele. Na verdade, o Senhor restaura a fé dele, a confiança, a intrepidez. Lembra ele quem ele é, para que ele foi chamado, porque Deus faz isso com a gente. Se você está seguindo esse caminho de afastamento, de mudança às vezes de valores, de pensamentos, de convicções, de certezas que você tinha já não é tão certo. Cuidado, quando você começa a perceber que certeza que você tem já não é tão certo, você está seguindo o caminho de Tomé. É possível que você está esfriando e não está percebendo. A gente vai esfriando o coração, a gente vai esfriando as coisas de Deus, a gente vai se decepcionando com as coisas de Deus, porque as coisas na igreja, a gente tem que lembrar uma coisa, gente, a igreja, ela é feita de pessoas salvas, mas a igreja não salva, a sua salvação não está aqui. Aqui é um lugar que tem pessoas salvas, quem salva é o Senhor, e Ele não decepciona, a igreja decepciona, a igreja falha, mas o maravilhoso é ver o Senhor restaurando completamente a fé de Tomé. Olha o verso de número 28, quando ele vê aquilo, vê a mão, põe o dedo aqui, e fala, não siga esse caminho, ele acordou, abriu os olhos, nossa, onde eu estava indo, olha o caminho que eu estava seguindo, olha o perigo, quem nunca sentiu isso, gente? Eu já senti inúmeras vezes na minha vida, de estar esfriando, de estar desanimando, de estar se decepcionando com as coisas, e eu nem percebia, mas já estava seguindo um caminho que, nossa, se deixasse um dia parar. Mas quando Deus tem um plano na nossa vida, Ele usa situações da nossa história, pessoas do nosso caminho que nos trazem de volta. Tomé está sendo resgatado aqui, gente. Ele volta para Deus. Ele reconhece que Jesus é o Senhor da vida dele. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Ele volta, gente. Isso é um resgate. Jesus não desistiu de Tomé. Jesus trouxe Tomé de volta. Ele não desiste da gente. A igreja é feita de pessoas assim, gente, como Tomé, que desanima, que se afasta, que pensa em desistir, e às vezes desiste, mas Deus vai atrás, Deus faz qualquer coisa, o que for necessário. Você sabe o que acontece com uma ovelha quando ela se desvia, né? Quando ela esfria, quando ela afasta. O último recurso, o pastor ele tem a vara e o cajado, e o salmista no Salmo 23 fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele diz lá meio que escondido no Salmo, você não percebe, a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado guia, vara, a Bíblia sempre usa vara para quê?
correção, gente. Você sabe o que acontece com a ovelha que quer se afastar? O pastor literalmente machuca as perninhas dela. Ele quebra a perninha dela, ele machuca ela. Só que quando ela está machucada, ele pega no colo. E ele passa a ter uma intimidade com aquela ovelha que nem as outras têm. Você está entendendo? Você está percebendo que, na verdade, Jesus está dando uma atenção para Tomé, diferente até do que está dando para os outros? Jesus chamou Tomé com exclusividade naquele momento. Porque Tomé precisava de uma palavra especial, de um atendimento especial, de um cuidado especial, porque Jesus faz isso, e o pastor faz isso com a ovelha. Ele pega a vara e dá na ovelha, ela machuca, dói, mas para não cair no precipício, só que ele coloca no colo, e ela começa a se acostumar com o cheiro, ela começa a ter intimidade com o pastor. E é por isso que ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ela acostuma com a voz do pastor, ela anda um tempão no colo até ser restaurada. E o vínculo que essa ovelha passa a ter é diferente até do que as demais tiveram. Por isso que em momentos diferentes da nossa vida, pode ser que o Senhor quebre a sua perna, use situações na sua história para te quebrar de verdade. Ele quebra a gente e traz para perto, porque Ele quer intimidade, Ele quer restaurar a nossa fé. E não tenha dúvida, foi isso que Ele fez com Tomé. Ele deu uma dura em Tomé. Tomé, ele se desmonta na frente do Senhor, fala: Senhor meu e Deus meu. E aí, como uma ovelha que estava quase se afastando, o Senhor quebra ela e traz ela para perto, e carrega no colo, e passa a ter um vínculo profundo. Então, na verdade, meu querido, quando a gente passa pelas nossas crises, nossas incredulidades, as nossas incoerências que nós vamos passar, vai passar, pode ter certeza, vai passar. Tem hora que você quer desistir de tudo, você quer jogar tudo para cima, para o alto, você quer seguir outro caminho, você está sendo iludido pelas coisas desse mundo, a sedução do mundo, né? A dureza do coração nosso, coisas que vão afastando a gente. Meu querido, pode ter certeza, o Senhor não vai desistir de você, Ele vai te trazer para perto. Nem que Ele tenha que quebrar suas pernas, porque Ele te ama e Ele quer te carregar no colo. E você vai ter um vínculo, uma comunhão, uma intimidade com Deus, que aí as máscaras caem, as nossas fraquezas são expostas, e a gente reconhece que a gente é totalmente dependente. E aí a gente chama Jesus de Senhor e Deus. Enquanto a gente não passar por essa experiência de Tomé, Senhor meu e Deus meu. E Jesus conclui: porque me viste, creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Paulo, lá na carta aos Coríntios, ele nos lembra no capítulo 5, verso 6, portanto, tenha um bom ânimo nessa caminhada que você está tendo, nessa jornada na sua carreira, sabendo uma coisa, gente, não esquece disso: enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Você não está vivendo toda a plenitude aqui na terra. Enquanto você estiver nesse corpo, você vai viver limitações dessa vida. E ele conclui dizendo: porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Isso é fé. É por isso que ele vai dizer ainda lá no capítulo 4, verso 17, que a leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, mesmo nas limitações que você está andando no corpo. Enquanto você estiver nesse corpo, você vai ter tribulação, vai produzir um eterno peso de glória. É algo assim incomparável. O que você passar de limitação, dificuldade, tribulação aqui, o que vai acontecer lá é incomparável. Por isso que ele fala assim, acima de toda comparação. É desproporcional o que Deus tem preparado para nós, a gente não tem noção. Por isso que ele conclui dizendo assim: por isso não atente para as coisas que se veem, mas para que não se veem. Porque as que nós vemos é temporal, e as que não vemos são eternas. É na carta aos Romanos que ele vai dizer mais uma vez sobre fé, que a justiça de Deus é de fé em fé. Por isso ele fala que o justo
viverá pela fé, não é pelo que nós vemos. E o que é fé, gente? Hebreus nos lembra, no capítulo 11, verso 1, ora, fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, não vemos, isso é fé. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. E sem fé, ele diz ainda a Hebreus, é impossível agradar a Deus. E com fé, ele conclui, a gente para sempre nessa parte, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, eu sei. Mas deixa eu te contar uma coisa, que aqueles que se aproximam de Deus, precisam crer que Ele existe, e Ele se torna galardoador dos que o buscam. Se sem fé você não agrada a Deus, com fé você agrada e Deus te galardoa. Deus abençoa os que confiam sem ver. A fé, gente, é algo que Deus se agrada. Ele chega a dizer na palavra de Deus que Ele dá galardão para quem vive pela fé, e não precisa toda hora Deus tem que fazer alguma coisa, toda hora Deus tem que falar, toca aqui, ó, para você ver. E o Senhor Jesus, pelo contrário, né? Ele viveu uma geração que pedia sinais toda hora, toda hora. O que a palavra dele foi muito dura, Mateus 12, hein? Alguns dos escribas e fariseus disseram para Jesus, mestre, queremos ver algum sinal, mostra um sinal. A resposta de Jesus diz assim, ó, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado. Uma geração má e adúltera pede sinal, mas nenhum sinal será dado, senão do profeta Jonas. Na verdade, ele está se comparando com Jonas. Jonas foi uma figura que lembrou Cristo, que é submerso e emerge. Esse era o único sinal que eles teriam. Então, meu querido, como é que está a sua fé hoje? Como é que está a sua jornada, a sua caminhada? Você precisa de ouvir a mesma palavra que Tomé ouviu? Será que nós precisamos também desse ânimo que o Senhor deu na vida daqueles discípulos, daquela igreja, restaurando o propósito, a missão, capacitando, enviando, e às vezes olhando para cada um de nós, na nossa fraqueza, na nossa limitação, e Ele tem às vezes uma palavra especial para você, Ele chama você para perto, assim como o pastor trazia a ovelha, carregava a ovelha, Ele sabe, Ele não vai abandonar a gente, Ele não vai deixar a gente se desviar. Que coisa maravilhosa. Jesus escolheu Tomé, e Jesus escolheu você, com todas as suas fraquezas, suas limitações, sabia quando você ia fraquejar, sabia tudo, conhece a sua vida até o último dia aqui na terra, Ele já conhece, sabe tudo, e Ele te escolheu, e não vai desistir de nenhum de nós. Feche seus olhos, fala com esse Deus maravilhoso, fala, Senhor, eu tenho desanimado, eu tenho às vezes olhado muito para as pessoas, para a igreja, me decepcionado, meu coração às vezes esfria. A igreja não tem poder nenhum, a igreja é feita de pessoas de carne e osso como eu e você, imperfeitos, pecadores, falhos. Não olha muito para essa gente não, que a gente vai cair. Olha para o Senhor Jesus, a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é Ele que salva. Vamos fazer a nossa oração enquanto o louvor vem à frente, preparando o nosso coração para encerrar o nosso culto em oração. Vamos lá. Ó Deus, nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes na nossa caminhada, nós somos como Tomé, Senhor. Nos tornamos tímidos, fraquejamos, falhamos, desanimamos, ó Pai. Deixamos de cumprir o nosso chamado, esquecemos que o Senhor nos deu uma missão.
Assim como o Pai enviou Jesus, o Senhor Jesus nos enviou para cumprir um chamado, um propósito maior. Às vezes, Senhor, são tantas coisas nessa vida, tantos problemas que enfrentamos, que a gente esquece. Qual a razão, o propósito, por que estamos aqui essa noite? Tu sabes, ó Deus, as nossas fraquezas, Senhor. Precisamos primeiro, ó Deus, reconhecê-las e agradecer porque o Senhor não desiste de nós, mesmo quando nós quase desistimos do Senhor. O Senhor continua olhando para cada um de nós, na nossa limitação, na nossa fraqueza, nas nossas incoerências, nos nossos conflitos. O Senhor ainda quer restaurar, Senhor, essa noite, a nossa fé, nos levantar, Senhor, nos resgatar, como fez com Tomé, que estava dentro da igreja, mas o coração não estava mais ali. Ó Deus, restaura, Senhor, nessa noite, a nossa vida, a nossa fé, nossa alegria em Te servir, Senhor, apesar de nós e apesar da igreja, Senhor. Restaura, Senhor, cada um aqui esta noite. Traz para perto, nos carregue no colo, Senhor, para que nada, nem ninguém, nesse mundo, tenha poder de esfriar o nosso coração, nos afastar do Senhor. Nós confiamos, entregamos e descansamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.